Convite à reflexão número 161. Serás paciente. Olá, meus irmãos. Eu sou a Renata Rossi, trabalhadora do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, de Santo André, e estou muito feliz por estarmos juntos, refletindo sobre um tema muito especial e cada dia mais importante. A nossa reflexão de hoje é sobre a virtude da paciência. E nosso estudo está baseado no livro Alma e Coração, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Para que possamos nos irmanar em um mesmo pensamento de amor e união, vamos então inicialmente elevar o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre amoroso e compassivo, e pedir a Ele que ilumine a nossa consciência, que abra nossas mentes e nossos corações, nos ajudando no entendimento do tema de hoje e nos ajudando a enxergar as oportunidades de colocá-lo em prática na nossa vida diária. Que assim seja. Como nós já vimos, a proposta de reflexão de hoje é sobre a paciência, virtude das mais importantes para a nossa vida. Vamos entender então. A maior parte da nossa vida é composta de pequenos atos rotineiros, coisas comuns do nosso cotidiano, as pequenas questões, nossos pequenos afazeres, as demandas do trabalho, as questões da convivência. A maior parte da nossa vida nesse mundo não é composta de atos solenes, de situações grandiosas ou especiais. Não, a nossa vida é composta pelas pequenas questões da vida comum, muitas pequenas coisas. E na nossa proposta de renovação íntima, de evolução espiritual, nós temos que pensar as virtudes aplicadas à maior parte da nossa vida, ou seja, exatamente aos nossos pequenos afazeres de todos os dias. E não apenas em momentos específicos, né? Quando estamos, então, assistindo uma palestra, quando estamos nos nossos trabalhos voluntários, quando estamos na nossa reunião mediúnica ou na sala de aula, estudando. Esses momentos são muito importantes e fazem parte da construção da nossa comunhão com Deus. Mas a maior parte do nosso dia, da nossa vida, não é composta por esses momentos. E a proposta é ampliarmos, então, a nossa consciência e trazer a vivência da espiritualidade para o nosso dia a dia, não apenas para aqueles momentos especiais. Porque é exatamente nesse cotidiano que nós perdemos a paz, que nós nos complicamos, que temos aquela palavra infeliz, onde surgem as mágoas e vamos alimentando as nossas dificuldades de convivência. Em geral, a maior parte daquilo que nos tira a paz está nesse cotidiano da vida. E nosso objetivo deve ser conseguir colocar a nossa espiritualidade exatamente nesse cotidiano, para que não a exerçamos apenas em momentos específicos. A ideia que nós devemos abraçar é de elevar a nossa vibração mental numa constante, e não apenas em rompantes, em instantes. Não queremos picos de espiritualidade, queremos manter uma boa média na nossa vibração mental. Essa é a ideia. E o nosso cotidiano, ele está recheado de oportunidades de exercício da paciência. Essa virtude que vai nos ajudar a elevar a nossa faixa mental. Vamos olhar para a nossa vida e podemos perceber quantas vezes nós temos a nossa paz roubada por questões que começam tão pequenas. A gente vive uma vida agitada hoje em dia. Vivemos em um mundo veloz, onde somos inundados de informações a todo instante. Muitas vezes informações sem qualquer importância. Então somos convidados à distração constantemente.
tudo tem que ser muito rápido. E isso, por vezes, nos influencia e faz com que a gente se sinta assoberbado com esse fluxo de informações e de emoções. Quando temos consciência disso tudo e não conseguimos lidar de uma forma serena com essa situação, nós acabamos vivendo no limite da explosão, como uma panela de pressão. E aí basta uma pequena contrariedade, um pequeno contratempo na nossa vida cotidiana para que a criatura se desestruture como um todo, se entregando, por exemplo, a um ato colérico, a uma atitude impensada, precipitada, da qual muitas vezes ela vai se arrepender depois. O que nos falta, então? Equilíbrio, estrutura interna para lidar com os contratempos da vida, dos menores aos maiores. Quando paramos para tomar consciência de fato da nossa vida e como lidamos com o mundo que nos cerca e no qual estamos inseridos, nós vamos reparar que muitas vezes aquele dia que se tornou caótico, completamente desarmonioso, começou com a nossa contrariedade numa coisa pequena. Na espera de uma fila, por exemplo, no trânsito quando pedimos passagem e não nos foi concedida, na palavra mal colocada naquela conversa no lar. Quantas vezes nos irritamos com coisas tão pequenas que nós permitimos que nos desestruturem por todo aquele dia ou até mesmo por mais tempo? Como é que coisas tão pequenas têm um impacto tão expressivo em nós? A paciência é exatamente a virtude que vai nos permitir manter a nossa serenidade e o nosso equilíbrio íntimo, apesar de todas essas pequenas questões e contratempos do nosso dia a dia. Questões essas que, como vimos, são as principais causas que nos tiram a paz. Como fazer para não estar tão suscetível assim ao que acontece ao nosso redor? Para não permitir que coisas tão pequenas, tão diminutas, estraguem o nosso dia inteiro, comprometendo o nosso equilíbrio e ainda podendo nos complicar ainda mais por conta das atitudes mais infelizes ainda que nós podemos acabar tomando, né? A partir de algo que poderia ter sido evitado, se tivesse encontrado dentro de nós mais equilíbrio, uma paz interior mais robusta. E aí o Espiritismo nos traz muitos elementos para nos ajudar, a começar pela compreensão da importância que o pensamento tem em nossa vida. Não só o nosso, mas o dos outros também. Não é só a palavra do outro que pode me atingir, mas também o seu pensamento, o seu sentimento. Se eu não estiver preparado para lidar com isso, fica fácil ser influenciado e arrastado muitas vezes para uma sintonia que não é edificante. Temos também o conhecimento de que não são apenas os encarnados que podem nos influenciar, mas também os desencarnados, que interagem conosco dia a dia. Quem são os espíritos que nos acompanham na nossa vida, no nosso cotidiano? Vai depender da nossa vibração mental, dos nossos pensamentos e dos sentimentos que cultivamos. E nos trazer também e principalmente uma melhor compreensão do Evangelho do Cristo, que está repleto de lições claras que nos recomendam a paciência. Então, o Espiritismo descortina para nós a verdade de que nós somos espíritos eternos, que estamos sujeitos à lei da ação e da reação, e que todo desequilíbrio causado por nós terá que ser reparado. Emmanuel conceitua a paciência como a perseverança no bem, através de todas as adversidades e de todas as circunstâncias. Ou seja, ser paciente é ser capaz de se manter no propósito do bem, apesar de todas as questões que a vida material nos apresenta. Apesar
de todas as oscilações, os altos e baixos da vida. Seguir fazendo bem, sejam quais forem as circunstâncias que a vida nos apresente. Porque para o espírito já desperto, o bem é sempre o objetivo maior. Então, ser paciente é ser capaz de manter a sua estrutura íntegra, firme, quaisquer que sejam os ventos. É ser capaz de manter a paz interior, ou seja, manter a serenidade e o equilíbrio. E é também ser capaz de, entendendo que esse equilíbrio interno está sendo abalado, ser capaz então de se autogovernar, de controlar isso, não permitindo que essa energia de desequilíbrio que nos chega seja então capaz de nos desestruturar, nos levando, por exemplo, ao desespero, aos atos impensados, à cólera. Ou seja, precisamos aprender a governar as nossas emoções, para que não estejamos tão suscetíveis àquilo que vem de fora e que não está no nosso controle, e que tantas vezes toma conta do nosso mundo íntimo. O homem prudente toma conta da sua casa, não é? Para não permitir que ninguém a invada. A paciência é isso, é a guarda do nosso mundo íntimo, para não permitir que a oscilação que vem de fora me abale, me invada. Porque no fundo, quando a palavra infeliz do outro me atinge e eu me deixo tomar pela cólera e busco o revide, estou permitindo que invada o meu mundo íntimo e estou entregando o controle do leme da minha vida ao outro. E daí ficamos presos nesse ciclo de reação impulsiva, permitindo que o outro faz ou pensa dite o rumo da minha vida. Quando nós fazemos isso, nós perdemos o poder de nos autogovernar, de imprimir nós mesmos os rumos que queremos para a nossa própria jornada. E esse comportamento escancara, então, os nossos vícios e os nossos defeitos, não é mesmo? Por exemplo, se eu me descontrolo por uma palavra infeliz do meu semelhante, é porque ele feriu o meu orgulho. Então, somente através da transformação interior, seremos capazes de manter a nossa serenidade, a nossa paz íntima, para lidar com tudo o que ocorre em nossa vida, sem abrir mão da nossa paz, do nosso equilíbrio interior. Isso não é fácil de ser alcançado, meus amigos, é realmente uma luta e uma luta diária. É vencendo os verdadeiros adversários da nossa paz, que são quem? Os nossos vícios e os nossos defeitos, que nós vamos então estar aptos a alcançar uma paz que independa das circunstâncias exteriores e que possa ser mantida até mesmo nas maiores lutas exteriores, nos nossos maiores desafios. Não apenas naquelas pequenas bagatelas de que falamos no começo, as muitas pequenas coisinhas do nosso cotidiano, mas também as grandes tempestades que às vezes se nos apresentam. E a paciência é a virtude essencial para nos fazer seguir adiante no bom propósito. Se nos falta paciência, toda vez que surgir a oportunidade de construir melhores virtudes em nós, paz, serenidade, autodomínio, e aparecer o primeiro contratempo, nós vamos desistir da empreitada, porque nos falta paciência para o processo. Construir virtudes, sanar vícios e defeitos, pede de nós paciência, pede de nós a capacidade de perseverar. Só a paciência efetiva alimenta o progresso. Se a gente parar para pensar, tudo que qualificamos em nós, que melhoramos em nós, pediu de nós muita paciência. Então, um exemplo bem básico, na escola. Para se tornar melhor em uma determinada matéria, nós precisamos de paciência para nos dedicarmos e estudar aquela matéria por várias horas. Assim também um curso, uma qualificação profissional,
Por trás de um diploma, existiu a paciência para se dedicar, para estudar, para perseverar em todas as lições, os testes. Assim também acontece no âmbito das virtudes. Porque, por exemplo, para construir a humildade, uma virtude que já brilha intensamente no Chico Xavier, precisamos de um trabalho de séculos. E esse trabalho precisa estar sustentado pela paciência de tolerar, de suportar ali o processo. Por isso que Jesus nos diz no Evangelho de Lucas: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. A conquista mais valiosa, segundo Jesus, é a posse de nós mesmos, não é? O pleno governo do nosso sentir, o pleno governo das nossas ações, essa é a meta da nossa evolução, certo? E como nós a conquistamos? Jesus nos ensina que é pela paciência. Paciência que é, como nos ensina Emmanuel, que nós já vimos, a perseverança no bem, através de todas as adversidades, de todas as vicissitudes e de todas as circunstâncias. Então, para vencer a batalha de cada dia, nós precisamos nos blindar com a virtude da paciência, construindo em nós a paz interior. E para nos ajudar nessa empreitada, o Espiritismo nos recomenda uma máxima, que é: conhece-te a ti mesmo. Quem não se conhece, não consegue sequer notar todo esse turbilhão interior, quanto mais governar as próprias emoções e os próprios sentimentos. Então, meus amigos, que nós tenhamos coragem para buscar o autoconhecimento, iluminando em nós todos os cantinhos que precisam de mais atenção e de mais trabalho. E que nós possamos buscar, trabalhar e desenvolver as nossas virtudes escorados firmemente na paciência e na perseverança no bem. Que Jesus nos ampare todos os dias os nossos bons propósitos. Muito obrigada. Fiquem com Deus.